E o plenário do Supremo Tribunal Federal negou na sessão desta quarta-feira o pedido de perdão de multa a um condenado na ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Por maioria, os ministros negaram o recurso do ex-tesoureiro do extinto Partido Liberal Jacinto Lamas, condenado por lavagem de dinheiro a 5 anos de prisão na ação penal 470, mais conhecida como mensalão. Em 2015, ele recebeu o indulto, ou seja, o perdão da pena de prisão. Agora, ele queria estender o perdão também à pena de multa. Jacinto Lamas foi condenado ao pagamento de R$370 mil. Mas os ministros entenderam que a multa deve ser paga, mesmo após a concessão do indulto. A condição inicial para que pudesse o recorrente ter o indulto é exatamente aquela que agora ele quer negar a cumprir. Foi ele, recorrente, que voluntariamente aderiu a essa nova obrigação com a Fazenda Pública, com a celebração desse pacto com a Fazenda Pública, de um parcelamento, aderiu para que pudesse ter um benefício, e esse benefício foi a progressão e, consequentemente, a aplicação do indulto, e agora quer, recorrente, ele quer simplesmente negar a continuidade desse pagamento. Apenas o ministro Marco Aurélio divergiu. Não posso potencializar em si o parcelamento da multa que continua tendo origem na condenação criminal para assentar que, nesse caso, porque houve o parcelamento visando beneficiar e não prejudicar o réu, não se tem a incidência do Código Penal e, mais especificamente, a incidência do decreto que implicou o indulto. E aí o artigo 7º é categórico. O indulto ou a comutação da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos alcança, não há o advérbio de negação, não alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. Ainda durante a sessão, um pedido de vista da ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento de 5 ações em que se discute a validade do novo Código Florestal. Os ministros estão analisando vários pontos da lei. Até agora, apenas o relator, ministro Luiz Fux, votou. Ele entendeu ser inconstitucional um dos trechos mais polêmicos da lei, que concedeu anistia a desmatadores. Para o ministro, os proprietários rurais que devastaram antes de 2008 não devem ficar livres de multa e acusações criminais, mesmo que reparem a área. Ao isentar os causadores de danos ambientais da obrigação de reparar o dano, sem que seja exigida a demonstração de qualquer circunstância que signifique impedimento para o cumprimento deste dever, verifica-se patente a violação da Constituição Federal. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica, boa tarde a todos mais uma vez. Gisele, vamos falar sobre o Código Florestal aí. Parece que são 5 ações, né, sobre esse tema. Sim. E vários amigos da corte foram admitidos aí nesses processos. Parece que o tema divide opiniões, né? Só por esse número de ações e pela quantidade de amigos da corte que foram admitidos, a gente já tem ideia de que realmente é um tema polêmico, de certa forma, eu poderia inclusive afirmar nesse sentido. E ele divide opiniões em que sentido? Porque no momento em que essa lei foi aprovada, que ela é de 2012, a lei 2.651, houve uma comemoração do setor do agronegócio, mas entidades civis e também entidades ligadas à proteção do meio ambiente encararam o novo Código Florestal como um retrocesso. Então, de fato, existe alguns questionamentos e o principal ponto relacionado aos questionamentos está exatamente nessa chamada da anistia que foi concedida. O que se discute é saber se o Código Florestal, se esse novo Código de 2012, se ele realmente permitiu uma anistia universal e incondicionada em relação às infrações que foram praticadas antes de junho de 2008, que é o marco temporal que a lei estabelece, e estabelece com base num decreto que foi editado nessa época e que acabou tornando as sanções mais graves em relação aos crimes ambientais. Então, a grande discussão é saber exatamente isso, se essa
anistia ela é incondicionada, ela é universal, ela alcança todos os infratores do Código Florestal de 1965 em relação aos fatos cometidos anteriores a esse marco temporal que eu acabei de mencionar. Então, um dos trechos da lei também permite, por exemplo, a conversão das penalidades em prestação de serviços ambientais. Então, esses são os pontos mais polêmicos, realmente há um grande debate em cima do novo Código Florestal. O Supremo vai definir aí a constitucionalidade ou não desses dispositivos a partir da análise de uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas elas da relatoria do ministro Luiz Fux, que já proferiu seu voto, como nós vimos, declarando aí a inconstitucionalidade exatamente dessa questão da anistia daqueles que acabaram desmatando, e ele é contra esse marco temporal que foi estabelecido pela lei. Vamos aguardar o voto dos demais. Explica pra gente quais os fundamentos desse voto do relator. O voto do relator, ele se baseia exatamente nessa falta de justificativa para que haja esse marco temporal. Um outro ponto também apontado pelo ministro Luiz Fux, e que diz respeito a esse programa de regularização ambiental, que é o PRA, ou PRA, ele aponta exatamente que não se pode simplesmente permitir que o agricultor ele possa usufruir de uma nova terra antes que ele faça toda a recomposição ambiental daquela área que foi devastada e que foi utilizada pelo agricultor. Então, o fundamento do voto do ministro relator é exatamente nesse sentido. Não há justificativa para esse marco temporal e só é possível que as pessoas utilizem e usufruem da terra de acordo com o que está previsto no Código Florestal, desde que ele faça toda a reparação vegetal daquela área que foi degradada. José